Olá a todos, esse é o canal O Essencial e hoje, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como conquistar o respeito dos outros, como você tem uma relação com as pessoas, em grupo, em sociedade, que as pessoas possam entender os seus limites, o seu espaço e você não tenha problemas com isso. Muitas pessoas, muitos pacientes que eu atendo, têm essa dificuldade de estabelecer limites e as pessoas vão avançando e ela acaba se encontrando numa situação muito complicada, muito difícil. Então hoje a gente vai falar sobre algumas reflexões, alguns pontos que você pode colocar em prática e aí você vai conquistar o respeito dos outros, as pessoas vão te respeitar e você vai conseguir ter uma relação social, com o grupo, pessoal, até individual com o seu parceiro ou a sua parceira, onde venha dessas pessoas o respeito que você merece, que você necessita, ok? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Então vamos falar um pouquinho sobre como conquistar o respeito dos outros. Mas antes, não esquece de dar o like no vídeo, de se inscrever se não está inscrito, de ativar as notificações e de compartilhar. Muito importante você compartilhar com os seus grupos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ajudar na sua evolução, na sua melhora pessoal. E também pode fazer um comentário, faz um comentário por favor, dizendo aí, dando alguma sugestão, fazendo algum comentário que possa nos ajudar. No final do vídeo eu tenho uma surpresa, que agora eu vou fazer um fechamento, trazendo o essencial deste assunto, que resume o que nós vamos conversar no decorrer dele. Então, no final, eu vou trazer o ponto essencial deste assunto que você vai conseguir sedimentar toda a nossa reflexão. Bem, qual é o primeiro ponto que você pode colocar em prática, a primeira reflexão para você conquistar esse respeito dos outros? A primeira coisa é você tomar decisões com relação à sua postura de vida. Então, você tem que ter clareza das suas intenções de vida. O que você quer fazer, quem você quer ser, que tipo de imagem, que tipo de relação você tem que ter com os outros. Porque se você não tem essa decisão, se você não tem clareza dessas ideias, como é que você vai conseguir conquistar o respeito se você não sabe se aquilo está sendo aquele avanço que a pessoa está tendo com relação a você, na sua direção, vai de encontro, vai contra ao que você tem como postura de vida. Então, se você tem uma postura de vida e assim, isso muda de uma pessoa para outra, então um avanço pode não significar um avanço com relação a uma pessoa, o avanço de um limite, pode não ser um avanço de um limite com relação a outra pessoa. Então, se você não tem essa concepção da sua postura de vida, que na realidade são os limites que você estabelece, como é que você vai permitir ou não que alguma coisa aconteça? Como é que você vai saber se está tendo um avanço dos seus limites ou não está tendo, se você não tem essa construção, essa percepção dessa análise dos limites da sua vida, do que você tem como que buscar, o que você busca, o que você tem como importante, o que você não tem como importante. Então, um ponto é fazer isso, construir essas concepções, essas intenções de vida, para que fique claro para você, primeiro, quais são os seus limites. E aí sim, depois, você começa a colocar isso em prática na relação com as pessoas. Outro ponto é o seguinte, você não pode agradar apenas por agradar. Essa intenção de agradar ao outro, você desconstrói totalmente os seus limites, porque você mesmo começa a quebrá-los, a fragilizá-los. Porque quando você quer agradar por agradar e você estabelece isso com relação a um grupo ou com relação a uma pessoa, é claro que esse esforço expõe os seus limites. E aí você não consegue de forma alguma se resguardar. Porque o seu esforço é agradar,
aquela pessoa que você quer agradar, ou aquele grupo, exige mais, exige uma postura, você vai violando os seus limites, você vai enfraquecendo os seus limites, então essas pessoas, ou essa pessoa, vai avançar e aí não vai respeitar você, mas aí por você ter essa intenção de agradar por agradar. Então é muito importante que você tenha em mente esta percepção de que agradar, você pode ter a intenção de agradar alguém, de agir de uma forma que a outra pessoa se sinta confortável, mas apenas com essa intenção de agradar, por querer ter algum tipo de recepção por essa pessoa, por esse grupo, acaba expondo você e colocando você numa posição vulnerável. E aí sim você vai, você mesmo quebrando seus limites, e aí não tem como você conquistar o limite alheio, o limite do outro, porque você mesmo já está fazendo isso. Então é muito importante que você tenha em mente, você não pode criar na sua cabeça a intenção de agradar só por agradar. Outro ponto é você tomar decisões de postura. O que significa decisão de postura? É como você se comporta com relação ao outro. Se você tem uma postura, se você tem uma ação que demonstra que existem limites, essa postura ela é absorvida, ela é observada pelos outros. Então é muito importante que quando você faz aquela construção das suas intenções de vida e cria os limites, é claro que você tem que ter decisões de postura, você tem que colocar em prática essa ideia de limites com a sua postura, demonstrando para as pessoas, para os grupos, que é desta forma que você age, é desta forma que você quer ser tratado. Isso é na prática. Não basta só você falar, você tem que agir demonstrando uma postura que vai representar aquela ideia de limite que você construiu para você, e as pessoas vão entender, elas vão perceber que é daquela forma que você quer ser tratado, e aí sim você vai conquistar o respeito dessas pessoas. Vou dar um exemplo bem engraçado, bem pitoresco, né? Até de uma paciente, né, com relação à irmã dela, e ela provavelmente vai ver esse vídeo, ela vai lembrar, mas como não vou falar os nomes, é só para te ilustrar. Ela me contou uma vez que ela tinha uma irmã, né, ela tem uma irmã, e elas eram muito novas, a irmã dela é muito corpulenta, sabe, aquela mulher bem chamativa com relação ao seu corpo. E ela falou que estava vindo com a irmã, né, passando uma passarela, e ela estava com uma bermuda bem apertada. E vinha um homem em direção a elas, olhando exatamente para um determinado local. Vocês devem estar imaginando, ela vinha de frente, né? O cara vinha de frente para elas, e ele ficou fixado olhando para aquele local. Ela ficou muito revoltada com aquilo e foi em direção ao cara e perguntou: "Eu tô de Chico?" E aí o cara ficou sem graça, né? Ficou totalmente desnorteado com aquela atitude e saiu ali tentando se desvencilhar daquilo. É uma postura, quer dizer, é uma postura, pode ser um pouco radical, né? Um pouco agressiva, se podemos ver desta forma, mas ela estabeleceu o limite ali que demonstrava como ela queria ser tratada, que ela estava achando aquela atitude daquele homem uma atitude respeitosa com relação ao seu corpo. E ela foi e demonstrou. Eu tenho certeza que se por acaso, futuramente, ela cruzasse com esse cara, ele ia desviar o olhar e olhar para tudo que é lugar, menos para ela. Porque ela se comportou, ela impôs, ela criou uma postura que demonstrava qual é o limite que ela queria ter com relação ao olhar sobre ela. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, se eu crio uma intenção de vida que constrói na minha cabeça os limites que eu quero estabelecer, se eu não quero agradar por agradar, então eu mesmo não vou invadir, vou quebrar os limites que eu criei. E se eu estabeleço, né, crio uma postura, né, uma demonstração de postura clara, é claro que eu vou conquistar o limite das pessoas.
tá? Porque você está dizendo para ela, para essas pessoas, para esses grupos, até onde eles podem ir. É claro que os limites eles são flexíveis e são característicos de cada indivíduo. Cada um tem o seu limite. Então, assim, para alguém aquilo pode não ser um avanço, não pode ser um respeito, e para outra pessoa pode ser. Quem vai estabelecer se aquilo não é um limite ou se é um limite é o próprio indivíduo trabalhando nessas posturas, nessas relações com os outros. Então agora, né, para a gente fechar, a gente vai falar sobre o essencial. Qual é a frase essencial que fecha, que resume essas nossas reflexões, essas reflexões com esses pontos que nós conversamos até agora? A frase que resume, que é o essencial dessa reflexão que nós tivemos hoje sobre como conquistar o respeito é: respeite a sua individualidade. Você tem que respeitar a si mesmo, o ponto de partida, o que resume a conquista do respeito do outro é você respeitar a sua individualidade, é você respeitar como você é você respeitar as suas características, é você respeitar o que você gosta, o que você não gosta. Quando você parte desse princípio de respeitar a sua individualidade, ao se conhecer, a saber o que você permite e o que você não permite, vai ser muito fácil você colocar em prática aquelas reflexões, aqueles pontos, porque você começa o respeito por você mesmo, o respeito pela sua ação sobre você. Então, a frase essencial dessa nossa reflexão é: respeite a sua individualidade. E para fazer isso, você tem que se conhecer. E aí depois é tranquilo, você vai conseguir estabelecer essa relação com o outro de uma forma forte, contundente e muito estruturada e estabelecida. Ok? Então, assim, essa é uma discussão muito importante porque, como eu falei, muitos indivíduos têm dificuldade de estabelecer, de se impor para os outros, porque tem problemas nesses pontos que nós conversamos, tá? Mas a gente se vê no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem vídeos aqui no canal que também falam um pouquinho sobre essa relação de respeito, essa relação de como encontrar, como despertar a individualidade em você. E é muito bom. Dá uma olhada lá, vai lá no canal, dá uma olhada lá, tem uns vídeos que falam um pouquinho mais sobre isso, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fique em paz.